configuração da mente, ajuste mental. E essa palavra se usa muito no universo da psicologia e no universo do coaching, trabalhando a questão de fazer a pessoa pensar positivamente, pensar da maneira adequada, ter comportamentos bons, baseado em pensamentos bons. Nós vamos aprofundar esse assunto do mindset, mas não de acordo com a psicologia. Nós vamos falar da ótica espiritual e desde o princípio do treinamento até o fim, eu vou mostrar para vocês que como os demônios operam usando as fragilidades da mente humana. É bem provável que no decorrer desse treinamento, além de você aprender muito, você vai chegar à conclusão que nós ainda precisamos ser muito libertos. E isso é algo muito comprometedor de falar, mas é uma verdade que vamos descobrir juntos aqui. Então vamos à nossa introdução. Vocês estão enxergando bem a letrinha aí, a tela no seu equipamento? Comentem, por favor. Ok, o coraçãozinho aí. Um coração solitário, gente. Comentem, por favor, se vocês estão lendo a tela bem. Introdução. As principais linhas de batalha espiritual. Quando se fala de batalha... Obrigado, Giovana. Quando se fala de batalha espiritual no Brasil e no mundo, existem 3 linhas de atuação da batalha espiritual. Você que já deve ter feito outros treinamentos, ou lido livros, escutado palestras e testemunhos, você vai perceber que existem 3 linhas de batalha espiritual principais. A primeira linha é a linha sensacionalista. É essa onde muitos pregadores de batalha espiritual, eles falam muito de uma maneira exagerada, eles contam testemunhos exagerados, eles inventam assuntos para poder falar em suas palestras. E cada vez que você escuta a palestra do pregador de batalha espiritual, você pensa, meu Deus, 200 anos de crente, eu nunca ouvi falar essas coisas. Então existe essa linha dos pregadores sensacionalistas que ficam enfeitando o pavão para poder dar um treinamento de batalha espiritual extremamente místico, extremamente exagerado e de certa forma, ou seja, com certeza inútil, porque não é baseado em verdade, não é legítimo. A segunda linha de batalha espiritual muito comum de se encontrar na igreja evangélica é a linha satanista, que é baseada nos ex-pai de santo, ex-macumbeiro, ex-bruxo, ex-feiticeiro. O engraçado é que esses ex-isso, ex-aquilo, geralmente são pessoas que eles sempre se envaidecem, eles sempre se engrandecem nos seus depoimentos, eles sempre se autovalorizam nos seus testemunhos. Você já deve ter visto que quase todas as ex-bruxas, elas dizem que foram casadas com o próprio Satanás, elas dizem que viram o próprio Satanás, tiveram experiências, e os ex-bruxos, eles sempre dizem que foi o maior pai de santo do Brasil, ou foi o mais jovem pai de santo do Brasil, ou foi o pai de santo mais conhecido do mundo, porque essa linha do satanismo, ela não é baseada na Bíblia, ela é baseada em testemunhos do passado, testemunhos de experiências, e também são carregados de exageros, de mentira. A terceira linha muito comum de batalha espiritual no Brasil é a linha das campanhas. São aquelas pessoas que se dizem libertadoras, mas o trabalho de libertação dela não ultrapassa as campanhas de quarta-feira, de quinta-feira na igreja. Então, aquela pessoa que de muita boa vontade dirige um culto de libertação na igreja, esse culto de libertação geralmente ele tem corinhos de fogo, louvores animados e uma bela pregação de algum visitante, geralmente, e no final tem aquelas orações fortes de libertação, aquelas orações fortes para fazer o demônio manifestar e sair. E muitas vezes, no engano, na inocência, essas pessoas que dirigem essas campanhas de libertação pensam que estão libertando. Elas não sabem que a libertação não se trata apenas de tirar o demônio de dentro da pessoa. A libertação é um processo que começa com o fato de tirar o demônio, mas finaliza com a garantia, com a certificação de que a pessoa realmente está cheia de Cristo, cheia do Espírito Santo, com a sua vida transformada. Mas a grande verdade é que na maior parte das vezes que você se deparar com algum ministro de batalha espiritual pregando, ou ministrando, ou testemunhando nas igrejas, pode ter certeza que é bem provável que eles sejam da linha sensacionalista ou da linha satanista de testemunhos e de depoimentos do ex isso, ex aquilo, ou dessa linha de campanhas. Isso daí é o que permeia a nossa cultura cristã.
Ok, gente? Então, o que eu estou apresentando, o que eu estou apresentando para vocês hoje aqui, é algo que está muito além dessas 3 linhas principais. O que eu estou apresentando para você é uma área da batalha espiritual da libertação muito pouco explorada na nossa cultura cristã evangélica. Por outro lado, conforme você for estudando comigo, você vai perceber que é um assunto extremamente bíblico. E eu acho que você, aliás, eu tenho certeza que você, quando terminar esse treinamento, você vai dizer assim, meu Deus do céu, como é que pode um assunto tão profundo e tão bíblico e nós não temos um entendimento até essa altura do campeonato? Ok? Eu preciso que vocês sinalizem aí de vez em quando com um coraçãozinho ou com um comentário para eu saber que vocês estão me ouvindo. Então, o mindset espiritual é o aprofundar do assunto libertação, do assunto batalha espiritual na igreja. É uma necessidade e, com certeza, é um upgrade, é um novo patamar que Deus está te levando e eu espero que, através de você, leve para o Brasil e para o mundo. Continuando, então, nós vamos começar aqui a parte 1. Hoje eu quero explorar esse início aqui. Essa noite de hoje é uma noite mais introdutória e devo demorar aí uns 40 minutos, talvez um pouco mais, de acordo com o fluir da nossa palestra. E aí nós vamos continuar na terça-feira e na quinta-feira que vem, e depois na outra terça e na outra quinta, e vamos finalizar na terceira terça-feira, fazendo 6 aulas direto. E esse conteúdo que eu estou falando aqui ao vivo para vocês no Periscope vai estar a partir de amanhã disponível na plataforma do treinamento online. Tanto para vocês que estão nesse grande privilégio de assistir ao vivo, quanto para algumas outras pessoas que desejarem adquirir o pacote do replay, que eu vou estar apresentando oficialmente, possivelmente amanhã, para aquelas pessoas que não tiveram possibilidade de adquirir o pacote ao vivo. Então vamos lá, gente. Parte 1. Quem são os demônios e como eles agem? Demônios. A Bíblia diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, como um leão que ruge, buscando alguém que possa devorar, ou procurando alguém que possa tragar ou devorar. Então, os demônios, queridos, vocês já aprenderam isso comigo, e eu vou repetir aqui, eu poderia dizer que os demônios eles são espíritos inteligentes, em uma outra linguagem, que talvez possa ser uma linguagem um pouquinho mais agressiva, os demônios são energias inteligentes. E por que eu diria a palavra energia? Porque os demônios não têm corpos. Quando um espírito maligno ele tem o desejo de comer alguma coisa, ele precisa incorporar em alguém. Quando o espírito maligno tem o desejo de praticar algum ato nesse mundo material que nós vivemos, ele precisa incorporar numa pessoa, em um animal, porque eles não têm corpos. Portanto, o que eles são? Eles têm vida, eles têm nome, eles têm personalidade, eles têm vontades, eles têm desejos, mas se eles não têm corpos, poderíamos dizer que eles são energias ou espíritos inteligentes. No entanto, eles são seres que existem, que têm uma vida, e eles se organizam em hierarquias. Nós já aprendemos isso em Efésios capítulo 6, versículo 12. Está escrito: a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores, hostes espirituais do mal que operam nas regiões celestiais. Então essa grande rede maligna, essa grande rede infernal formada por essas hierarquias espirituais, elas têm um único objetivo: trazer o caos para a humanidade e para o planeta. Conduzir o caos e afastar as pessoas da comunhão com Deus e da vida que Deus prometeu para cada um de nós. Entenda isso. Qual é o trabalho do demônio? Qual é o trabalho do inferno? Conduzir o caos, trazer destruição, trazer o caos. Aquele planeta Terra maravilhoso criado por Deus, que outrora foi habitado por dinossauros e seres extraordinários. Com a queda de Satanás, ele se tornou o caos. E Deus esperou durante algumas centenas de anos para recriar o planeta no haja luz. Porque onde o diabo toca, ele destrói vidas, ele destrói geografias, ele destrói sonhos, ele destrói projetos.
O objetivo de Satanás e seus demônios é trazer o caos. E o principal alvo do Satanás é esse aqui: a mente humana. Acredite nisso. Não existe nada mais almejado pelo inferno do que a mente de um ser humano. E você vai entender isso, que quando o diabo alcança a mente de um ser humano, ele consegue usar essa pessoa para fazer as suas vontades de maneiras poderosíssimas no planeta Terra. Ok? Tudo bem? Continuam me ouvindo aí, né? Então veja bem, a maior batalha espiritual é a que acontece na mente dos homens. Sempre foi assim. Vemos Deus e o diabo lutando pela atenção de Adão e Eva. E assim começou a humanidade. Você que conhece a Bíblia, você sabe que a primeira grande batalha espiritual que ocasionou na entrada do pecado na humanidade, todo esse caos que nós vivemos até hoje, tudo começou por uma disputa na mente, onde Satanás, na serpente, com argumentos intelectuais, ele cobiçou e manipulou Eva e Adão, automaticamente, a deixar o pecado entrar na humanidade. Essa ideia que nós temos de batalha espiritual, anjos lutando espada contra demônios, de seres malignos voando, de horrorosidades, monstruosidades e anjos de asas grandes, isso daí é muito bonito de se imaginar. Mas eu quero que vocês entendam que não existe batalha espiritual maior do que essa. Deus e o diabo disputando pela mente do homem, o acesso à mente do ser humano. É por isso que lá no deserto, quando nós vimos que Jesus, assim que ele foi batizado no Jordão, ele foi levado ao deserto. Ele foi levado para quê? A maior batalha espiritual que Jesus enfrentou quando estava aqui na Terra, que foram aqueles 40 dias de jejum no deserto. Ali não houve briga de soco, ali não houve guerra de visões extraordinárias. A única coisa que houve foi a tentativa de Satanás acessar a mente de Cristo. O nome disso é tentação. Então Jesus foi tentado na mente e a sua decisão ali naquele momento, a decisão de Jesus durante aquele período de tentação poderia ter sido algo fatal. Por quê? Satanás estava lá. Satanás tentou fazê-lo desistir do jejum. Satanás ele usou Pedro para tentar fazer Jesus desistir da cruz. O próprio ladrão da cruz que olhou para Jesus dizendo: você é o Filho de Deus, você pode sair dessa cruz. Então, no decorrer da trajetória de Jesus, os piores ataques que ele recebeu não foram no corpo. Os piores ataques que Jesus recebeu foram ataques mentais, na sua linha de pensamento, na sua linha de raciocínio, no seu intelecto, nas suas vontades, nos seus desejos. E Jesus Cristo venceu todas as tentações. Por quê? Porque ele estava determinado. Jesus estava blindado pelo poder da palavra, pela fé e pelo desejo definido de obedecer ao Pai. Então eu pergunto para vocês aí, vocês estão blindados pela palavra? Vocês estão comprometidos com a palavra de Deus de uma maneira tal que as suas vontades deixam de ser vontades submissas à palavra de Deus? Vocês estão blindados pela fé de uma maneira que quando a dúvida vier, quando o medo vier, quando a tentação vier, você não vai sucumbir à dúvida, ao medo, à tentação, porque a sua fé está no controle e, acima de tudo, o desejo definido de obedecer ao Pai. Isso aqui, meu querido, minha querida, isso aqui, ó, é muito importante. Comentem alguma coisa aí para mim, por favor. Vou dar um breve intervalo aqui, enquanto eu bebo um pouquinho de água. Eu quero que vocês comentem algo dentro do que eu estou falando para eu saber se vocês estão me entendendo. Eu agradeço aí também os coraçõezinhos que vocês estão botando, que significa que estão me entendendo bem, que estão me ouvindo bem. Mas eu ficaria muito feliz em ver algum comentário de vocês aqui sobre o que eu estou falando até agora. Às vezes,
Eu peço para fazer o comentário e demora um minuto e meio para chegar até vocês. Talvez seja isso que esteja acontecendo, mas eu queria que pelo menos aí algum de vocês pudesse escrever alguma coisa na telinha. Eu sei que vocês estão extremamente concentrados no que eu estou falando. Legal, top. É isso aí, né? Maravilha. Me ajudem, Josimar, me ajudem aí de vez em quando a comentar alguma coisa, tá? Isso aí nos ajuda. Preciso estar mais blindado com a palavra. Isso, meu querido, isso. É verdade. É aqui que começa a grande batalha. O que mais me chama a atenção é a determinação. Como conseguir essa determinação? Ótima pergunta. Muito obrigado, pastora Renata. Então vamos lá, gente. Muito obrigado. Muito feliz de vocês terem comentado aí. Mas eu vou continuar, vou prosseguir. Plenitude mental. Deixa eu providenciar aqui uma Bíblia escrita, porque eu costumo acessar pelo equipamento. Mas eu quero ler esse texto junto com vocês. Efésios capítulo 3, versículo 14 ao 20. Deixa eu abrir aqui. Eu quero ler esse texto. Efésios capítulo 3, versículo 14 ao 20. Prestem atenção, com a mente aberta, com o espírito conectado no Espírito Santo. Eu vou ler aqui, versículo 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família dos céus e na terra toma por nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite, como? Pela fé, no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, toda mente, toda mentalidade, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Então aqui o apóstolo Paulo está falando sobre o alargar da glória de Deus na nossa vida. Ele fala sobre cheios de toda a plenitude de Deus. Ele fala sobre largura e profundidade do amor de Deus. Mas como é que isso vai acontecer? Com o agir de Deus na nossa mente. Depois de você ler esse texto, agora eu quero compartilhar com você algumas referências dos grandes homens de Deus na Bíblia. Em primeiro lugar, aqui na nossa listinha, Jesus Cristo. Jesus Cristo, você sabe que ele não sucumbiu com a sua mente. Ele foi tentado, mas não pecou. A mente de Jesus Cristo era 100% blindada. Quem concorda comigo, toca na tela e dá um coraçãozinho aí. Perfeito. A mente de Cristo era 100% blindada. Considerando isso, Jesus ele é o top one, ele é o número 1 em poder de Deus. Ele foi quem fez mais, ele foi o que foi, porque a mente dele estava pronta para isso. Em segundo lugar, vamos falar de Adão. Vamos imaginar aqui que Adão, ele também tinha uma mente muito boa, muito melhor do que nossa. Adão tinha uma mente sobrenatural, ele tinha uma inteligência elevada. Adão conseguia tramitar entre o natural e o espiritual. Ele deu nome a todos os seres do planeta. Mas ele não tinha 100%, porque ele deixou o pecado entrar na mente dele. Mas ainda assim, Adão era um ser glorioso e fez coisas gloriosas. Vamos pensar agora no grandioso apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo que teve muitas crises, teve muitas lutas. Mesmo assim, Paulo ele era um homem que tinha uma mente separada para Deus. Ele era solteiro, ele não era comprometido com muitas das dificuldades que nós temos de se preocupar com dinheiro, com conta, com família. Paulo era dedicado ao reino de Deus. E por isso eu poderia dizer que Paulo tinha 40% aí da sua mente dedicada a Deus. E por isso ele foi usado com milagres extraordinários, milagres que poucos de nós conhecemos hoje, nos dias de hoje. João Batista
tão dedicado quanto Paulo, mas como ele veio antes de Jesus, eu poderia colocá-lo ele um nível abaixo de Paulo, porque Paulo ele teve uma experiência com o Cristo. Elias, digamos que Elias, ele usou 30% da qualidade mental livre, da sua mente livre para Deus. Por quê? Porque ele ficava isolado no deserto, comendo gafanhoto, como João Batista, e vestindo pele de animais. No entanto, a Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Peraí, gente, o que eu estou querendo dizer com vocês? Para vocês. Estou querendo dizer que quanto mais blindada a sua mente, quanto mais comprometida a sua mente com a palavra, com a fé, com o cuidado de não deixar o diabo mexer na sua mente, quanto mais protegida a sua mente mais usado você é. Quanto mais frágil a sua mente menos usado você é. Então essa estimativa aqui é só para você meditar um pouquinho nessa situação. A maioria de nós, incluindo vocês que estão assistindo o curso e eu, possivelmente, temos a mente contaminada, mente suja, mente manipulada. Por quê, gente? Querendo ou não, hoje você assistiu televisão, você viu cultura inútil na televisão. Querendo ou não, você jogou conversa fiada, falou fofoca, falou bobagem, ouviu o que não devia, viu o que não devia. Você, querendo ou não, a sua cabeça está cheia de religiosidade, cheia de conceitos teológicos humanos, carentes de uma experiência com Deus e com o sobrenatural. E aí nós queremos que Deus nos use como usou Jesus, como usou Adão, como usou Paulo, como usou João Batista, como usou Elias. Mas a nossa mente não é uma mente consagrada e protegida como a mente desses homens eram. Vocês estão entendendo essa linha de raciocínio? O assunto só está esquentando. Eu estou debatendo esses assuntos com você, mas eu vou aprofundar tudo isso no decorrer do treinamento. Então vamos caminhar mais um pouquinho juntos para a próxima apresentação. Observe esse desenho aí. Esse desenho que está aqui do nosso lado esquerdo, ele representa a humanidade. Ele representa o seu vizinho, o seu funcionário, o seu patrão, o seu colega de faculdade. Mas esse desenho que você também está olhando aí, esse desenho representa você. Esse desenho representa você. Eu vou te provar. E essa mãozinha é a mão do diabo. Nós pensamos que nós temos o governo da nossa vida, meu irmão, mas nós fazemos muitas coisas ainda que o diabo manda. Nós ainda fazemos muita coisa. Meu Deus do céu! Quantas coisas demoníacas nós fazemos durante o nosso dia e não damos conta disso. Nós estamos sendo manipulados e essa manipulação começa na mente. Então vamos ler juntos. A atuação dos espíritos malignos. A atuação dos demônios é muito maior do que possuir pessoas em terreiros espíritas. Eles operam na mente humana, manipulando pensamentos e vontades, alcançando assim facilidade para devastar vidas através do governo mental. Pausa por aí, presta atenção no que eu vou te falar. Nós temos essa ideia de que uma pessoa que está endemoniada, ela precisa se debater no chão, precisa entrar Travou aí, gente? Foi só o Sérgio que travou ou foi as outras pessoas também? Quem está me ouvindo aí, comenta, por favor. Todo mundo me ouvindo? Ok, estou vendo coraçõezinhos ainda. Não travou, né? Então, Sérgio, talvez tenha sido só o seu aí, meu amado. Vamos continuar. Então, nós temos essa ideia de que uma pessoa, para estar endemoniada, ela tem que estar possuída, rosnando, batendo cabeça, cheia de preto velho, cheia de pombagira. Mas não, meu irmão. Então, a maior atuação demoníaca que existe, eu sempre pensei que entre a opressão e a possessão, eu pensava que a possessão era pior. Porque o que é a opressão? A opressão é o ataque na mente. E a possessão é quando o demônio entra no corpo da pessoa. Eu pensava que o entrar no corpo era o pior. Mas não é não. O pior é a pessoa estar sendo manipulada na mente. Porque ela pode até não ficar possuída. Mas ela está sendo usada pelo diabo. O que tem de crente sendo usado pelo diabo. O que tem de líder, de pastor, de obreiro, de levita, de músico. Sendo usado mesmo. Então, olha esse versículo aí. Provérbios, capítulo 7, versículo 21. Olha como o diabo trabalha na mente do ser humano. Seduziu-o
com suas múltiplas palavras, apenas palavras, e com lisonjas dos seus lábios o arrastou. E ele, num instante, o seguiu como um boi que vai sendo levado ao matadouro. As pessoas estão sendo levadas ao matadouro só porque estão ouvindo as palavras do diabo em suas mentes, em seus espíritos. Então, finalizando aqui embaixo, ó, praticamente, meu irmão, tudo o que o corpo faz, sente ou é, tem origem numa interferência na mente. Presta atenção. A roupa que você está usando agora teve uma influência, teve um início na sua mente. A comida que você está comendo agora teve um início na sua mente. Possivelmente você que acabou de fazer uma janta, algo disse para você fazer essa janta. Algo gerou essa vontade. Você deve ter pensado, eu estou com a vontade de comer uma carne. Eu estou com a vontade de comer um arroz com feijão. Será que essa vontade veio de você mesmo? Será que essa vontade não foi uma interferência do marketing, da mídia, ou até mesmo de demônios? Nós vamos aceitando vontades, nós vamos aceitando desejos, nós vamos aceitando influências e interferências o tempo inteiro. E como poderíamos dizer que somos livres? Nós somos manipulados, meu querido. Quem está entendendo aí, faça um comentário, por favor. Vamos dar mais uma pausinha aqui para que vocês façam seus comentários. E me ajudem aí, sejam breves. Verdade, Josimar, querido. Josimar está sendo muito participante aí. Muito obrigado. Mais alguém quer comentar? Entendendo profundamente. Obrigado, Renata. Mais alguém? Muito rico o estudo. Legal. Com certeza. Grande Sérgio. Depois é importante que vocês assistam o replay bem devagarzinho, porque isso é profundo demais. Isso é revelação profunda. Continuando. Legal. Continuando então. O espírito e a mente. O espírito humano é a parte espiritual do homem, o ponto de contato com o mundo espiritual, o verdadeiro homem interior. Pausa por aqui para eu explicar. Nós somos formados de 3 partes. Vou botar o dedinho aqui para facilitar seu entendimento. Nós temos espírito, alma e corpo. Espírito é o ponto de contato entre nós e Deus. Aqui, ó, o Deus é o Espírito Santo. Nós temos a alma, que são os sentimentos, e temos o corpo físico. Então, quando Deus quer falar conosco, ele toca aqui no nosso espírito, porque é o Espírito Santo tocando no nosso espírito. O nosso espírito manda o comando para a nossa alma, que é a emoção, e a alma manda o comando para o corpo físico. O espírito humano aqui, ó, o nosso espírito humano, ele também é chamado de o homem interior. Ele é o tesouro em vasos de barro. Aqui no corpo, aqui, ó, tem o cérebro. O cérebro é uma peça física que está dentro de nós, uma peça que pode ser tocada, tangível. E aqui, no espírito, tem a mente. Por isso estou dizendo o seguinte: o espírito humano é a parte espiritual do homem, o ponto de contato com o mundo espiritual, o verdadeiro homem interior. A mente é o cérebro do espírito, porque o corpo tem o cérebro e o espírito tem a mente. Os demônios, eles têm acesso total, preste atenção nessas palavrinhas aqui, que isso daqui é neurolinguística e psicologia. Os demônios têm acesso total ao neocórtex, ao sistema límbico, ao reptiliano, ao consciente e ao inconsciente. Deixa eu agora parar um pouquinho para explicar como é que funciona a psicologia para vocês. O cérebro humano, ele, de acordo com a neurociência, ele é dividido em 3 partes. Essa primeira parte aqui é chamada neocórtex, também conhecida como massa cinzenta. Essa parte aqui verde, ela é responsável pelo raciocínio lógico, pelo armazenamento de informações. É como se fosse uma biblioteca, é como se fosse um computador. Ele não envolve sentimentos, ele é só informação. Então é a massa cinzenta, também chamada de neocórtex. Essa segunda parte aqui do meio é chamada sistema límbico. É a parte que administra os nossos sentimentos e emoções, o prazer, o desejo, a vontade,
a amargura, a tristeza. Então, todo comportamento que nós temos baseado em uma informação, ele é gerado aqui. Por exemplo, você diz assim, eu tenho que assistir a aula do pastor Ricardo porque já são 22h30. Isso não tem nada de sentimento, é uma informação que gerou um comportamento, começou aqui, ó. Agora, se você diz assim, eu não quero mais assistir a aula do pastor Ricardo porque eu estou triste com ele, é um comportamento gerado no sistema límbico, no emocional. E essa partezinha do cérebro aqui de dentro é chamada reptiliano, responsável pelas ações impulsivas, pelas reações imediatas. Por exemplo, você leva um susto e você joga o seu celular no chão e por causa desse susto você para de assistir a aula. Então, você pode deixar de assistir a aula porque teve um pensamento lógico, ou um sentimento, ou uma reação explosiva. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, seja qual for a origem da reação do homem, o diabo tem acesso a influenciar tanto o seu neocórtex, quanto o seu sistema límbico, quanto o seu reptiliano. Tem muitas ideias que vêm na sua mente que podem ter vindo do diabo. Tem muitos sentimentos que vêm no seu coração que podem ter vindo do diabo. Muitas emoções. Ah, hoje eu estou triste, eu estou com vontade de faltar ao culto, eu estou magoado com o pastor. Então é aqui, ó, uma ideia. Ah, eu estou com vontade de vender tudo que eu tenho e abrir uma nova empresa. Às vezes essa ideia não é nem de Deus, é o diabo trabalhando aqui no seu intelecto. Aí uma explosão, ah, eu estou com vontade de socar alguém, estou furioso. Tudo isso aqui, o diabo tem livre acesso. Nós pensamos que estamos no governo. A partir desse curso, você vai estar no governo do seu neocórtex, do seu sistema límbico e do seu reptiliano. Mas hoje, meu querido, é bem provável que você não esteja. É bem provável que, sem você perceber, o diabo esteja gerando ideias, sentimentos e reações. Ideias, sentimentos e reações. Para quem quiser estudar mais sobre isso, o nome disso é a teoria do cérebro trino. Ok? Deu para entender aí? E além de nós termos essa questão daqui do neocórtex, do sistema límbico e do reptiliano, ainda existe a questão do consciente e do inconsciente, conhecido por muitos como subconsciente. Legal, legal. Muito obrigado, Ana Lúcia. Então, veja bem, o consciente é essa pequena ilhazinha aqui, é onde você pensa e onde você tem controle, entre aspas, dos seus pensamentos. É aquilo que você lembra, é aquilo que você sabe que está pensando. E o inconsciente é esse iceberg gigante que está escondido aqui. Tudo o que acontece aqui, no seu pensamento, tem origem aqui. Antes de você pensar aqui, algo foi gerado aqui. O problema do inconsciente é que você pensa sem saber que está pensando. O inconsciente funciona o tempo todo, dizendo para você o que você tem que fazer ou deixar de fazer, sem que você perceba. Então você simplesmente levanta, vai ali, faz isso, faz aquilo, age isso, deixa de agir aquilo, porque existem engrenagens funcionando nesse iceberg gigante escondido dentro de você. E você nem percebe que está tendo esse pensamento porque vem do inconsciente. O diabo, além de ter acesso ao neocórtex emocional e reptiliano, o diabo ele ataca diretamente o nosso consciente e o nosso inconsciente. Muitas vezes você acorda de manhã com vontades malignas porque o seu inconsciente foi bombardeado durante um sonho. E por que tudo isso acontece? Tudo isso acontece porque o diabo ele quer simplesmente manipular você através da sua mente. Nessa altura do campeonato, você deve estar aí desse lado pensando, meu Deus, se o diabo tem acesso ao meu neocórtex, meu sistema límbico, meu reptiliano, meu consciente, meu inconsciente, quem vai me proteger disso tudo? Nós vamos entender sobre isso daqui a pouco, mas é importante que você saiba que essa proteção, ela não acontece automaticamente. Tem muita gente que pensa que entrou na igreja e automaticamente está protegido. E é por isso que tem tanto crente doente dentro da igreja. Legal, gente? Então, vou dar mais um pouquinho de conteúdo para vocês aqui. Como os demônios governam sobre a mente, sobre as mentes. Como os demônios governam sobre as mentes.
Veja bem que cena muito forte, gente. Isso daqui é forte ou não é? O que vocês acham? Isso daqui é o cérebro das pessoas, possivelmente o seu cérebro também. Se Deus te trouxe para assistir isso aqui, talvez você precise disso. Preciso retomar o controle, estou perdendo para o meu emocional. É isso aí, minha irmã. Que bom que você já está começando a ter esse entendimento. A cura começa quando nós denunciamos a doença. Então olha como funciona. Ó. Imagina que esse homenzinho aqui é um demônio, montando a cavalo na mente das pessoas. Como é que o diabo encontra a fraqueza na mente do ser humano? Em primeiro lugar, ele encontra a fraqueza quando ele encontra a mente sem fé. Uma pessoa que não tem fé, ela é facilmente montada pelo demônio. Por quê? Porque quem não tem fé tem dúvida, tem medo, tem incredulidade, tem insegurança, entra em desespero. Então é muito fácil o diabo chegar na mente dessa pessoa e levar ela para um lado, levar para o outro, manipular essa pessoa. Ela não tem fé. Quem tem fé é blindado. Quando vem uma palavra de afronta, quando vem um sentimento de insegurança, quando vem um sentimento de dúvida, essa pessoa sabe o que quer e ela diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Deus não vai me desamparar, Deus é fiel, eu acredito no milagre. E aí as coisas vão acontecer, porque o diabo vai tentar chegar, mas ele não vai alcançar posição nessa mente. Então é fundamental que você tenha fé. E quanto mais fé, melhor. Segundo lugar, o diabo ele se aproveita de mente sem a palavra. Porque de que adianta você ter fé e não ter a palavra? Quem tem fé e não tem palavra é bruxo, é feiticeiro. Tem fé no mundo espiritual, mas não conhece a palavra. A fé deve ser respaldada na palavra. Por quê? Porque quando você está doente, você lembra que a palavra diz que ele é o que cura, ele é o Rafá. Quando você está passando por uma dificuldade, você vai lembrar que a palavra vai te dar ensino, a palavra vai te dar alimento, a palavra é a lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Ela vai te dizer a direção que você deve seguir. Nós vivemos um tempo hoje que os cristãos não têm fé e os cristãos não leem Bíblia, eles não conhecem a palavra. E a mente sem o Espírito Santo. Porque tem muita gente que tem fé, tem a palavra teologia, a palavra logos, a palavra ensinada, cultural, o neocórtex está cheio de Deus, cheio de informação, mas não tem o Espírito Santo na vida dela. Então essa tríade profética aqui, querido, fé, palavra e o Espírito Santo, são a garantia de que a sua mente estará blindada. Se você hoje está com problemas na sua mente, pode ter certeza, algum desses aqui está em nível baixo, ok? Então, agora, gente, isso daqui é muito conteúdo. Eu não vou estender dentro de algumas coisas que eu vou falar aqui, não. Tem muito para falar. Eu vou só adiantar um pouquinho disso aqui, durante os 10 minutinhos aqui. Vou te dar um tempinho para tirar dúvidas de vocês. Pessoas dominadas pelo medo. O medo, o que é o medo, gente? O que é o medo? O medo é uma força paralisante. Uma criança nasce sem medo. Por exemplo, uma criança, ela poderia se jogar de uma varanda de 2 andares, sem medo nenhum. E alguém diz assim, mas aí ela ia cair. Ela precisa do medo para poder não cair. Ela precisa do medo para poder se proteger. Não, ela precisa da prudência, da experiência, do conhecimento. A criança precisa ter entendimento de que pular de uma varanda pode machucar por conta da gravidade, por conta disso e daquilo. A questão é que é o seguinte, ao invés de nós darmos para essa criança o entendimento, nós damos para ela medo. Olha, se você pular, você vai morrer, você vai se esborrachar. Então todo ser nasce sem medo. O ser foi criado, Deus criou o ser humano sem medo. Mas com o passar do tempo, os medos vão entrando dentro de nós. Quanto mais velho você fica, mais medroso você fica. É por isso que o jovem conquista muito mais do que o adulto. É por isso que o jovem alcança muito mais do que o adulto. Porque o jovem é intrépido e a criança é intrépida. Uma pessoa governada pelo medo é uma pessoa governada pelo diabo. Acreditem nisso. Se você tem medo, quem governa você é o diabo. Seja qual for o medo, gente. Seja qual for o medo. Olha o que Jesus falou lá em Mateus capítulo 21, versículo 22. Está escrito aqui, ó.
tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Veja bem, que coisa tremenda. O segredo não é pedir em oração, o segredo é pedir em oração crendo. O que tem de gente pedindo em oração, mas não acredita? A pessoa pede em oração, mas cheia de medo. Estou pedindo, mas não sei se vai acontecer. Então o que Jesus estava dizendo? Você precisa ter certeza. Muitos de nós pedimos tendo certeza que estamos crendo, mas não recebemos porque a nossa fé está enraizada em um medo inconsciente. Isso aqui eu vou te explicar o que está acontecendo. Presta atenção no que eu vou te falar agora. A sua fé talvez esteja debaixo da autoridade do seu medo. Até mesmo a sua fé é possível que esteja prestando contas ao medo. Vou te explicar. Quantos aqui tem fé? Bate coraçãozinho na tela aí, por favor. Quantos aqui tem fé? Ninguém tem fé? Legal, legal. Quem mais tem fé? Ótimo, muito obrigado. Você tem fé que Deus pode te usar para curar a gripe de uma pessoa? Bate aí. Se aparecer um gripado na sua casa aí, agora você vai orar por ele, você vai dizer assim, gripe em nome de Jesus, solta essa vida agora. Legal, né? Mas se aparecer na sua casa agora, nesse momento, uma pessoa com um braço amputado, você tem coragem agora, nesse momento, de botar a mão nessa pessoa e dizer assim, braço em nome de Jesus, cresce agora? Talvez não. Então, por que você tinha medo de curar uma gripe, aliás, você tinha coragem de curar uma gripe, mas não tinha coragem de curar um braço amputado? Porque toda vez que você vai orar por alguém, a sua fé vai até o medo e pergunta para o medo assim, medo, eu posso orar por essa pessoa? E o medo diz assim para você, por gripe eu autorizo. Aí você vai lá com a sua fé e ora pelo gripado. Aí quando vem a pessoa com o braço amputado, a sua fé vai até o medo e pergunta, medo, eu posso orar pelo braço amputado? E o medo vai dizer assim, você pode até orar, mas aí eu não sei se você vai conseguir não. Então veja bem, meu irmão, minha irmã, até a nossa fé está debaixo da autoridade do nosso medo. E eu te pergunto, será que nós estamos libertos como imaginamos? Será? Vamos lá embaixo. Os principais medos do ser humano. Isso daqui é psicologia, só para você saber como é profundo isso. De acordo com a psicologia, os principais medos do ser humano são medo da morte, medo do fracasso, medo da doença, medo da rejeição, de ser rejeitado, medo de falar em público e medo de ser grande. Interessante, né? E acrescenta-se aqui o medo de aranhas. Está na lista aqui. Então, esses aqui são os principais medos do ser humano. E se você é um ser humano, possivelmente você tem medo de um desses aqui. O dia que você vencer esses medos, você vai ser colocado em um nível de autoridade e unção muito maior do que esse. Antídoto não é apenas ter coragem, meu querido, porque tem gente que fala assim, eu tenho medo de doença, eu vou passar a ter coragem. Não, para vencer o medo você não precisa de coragem, você precisa de fé. E o que é fé? A fé é a mistura entre a coragem e a confiança. Coragem porque você vai lá e a confiança porque você sabe que quem está contigo é o Senhor dos Exércitos. Antes de finalizar essa parte do medo, vamos aqui prestar atenção nesse desenhozinho aqui, conhecido de todos, essa ideiazinha do anjinho e do diabinho manipulando a mente da pessoa. Quem já viu isso aqui em algum desenho animado alguma vez aí? Finaliza, por favor. Legal? Então, o universo, isso é verdade, tá? O universo é regido por duas forças. Quais são as duas forças que governam o universo? Fé e medo. Qualquer outra força que tem debaixo, qualquer outra força que existe está debaixo dessas. Não é? O que é a fé? A fé é a mentalidade gerada por Deus que abre porta para uma vida de maravilhas e milagres. Então tudo que é sobrenatural, poderoso, maravilhoso, extraordinário, grandioso, abençoado, é resultado da fé. E o medo? O medo é uma mentalidade gerada por demônios com base em circunstâncias e adversidades. Todo medo começa numa circunstância.
Todo medo começa numa adversidade. Então algo ruim acontece, seja uma circunstância ou adversidade, e aí o diabo vem em cima de você e te enche de medo. Aí você diz pro medo o seguinte: medo, sai fora, eu quero é ter fé. Prestem atenção. Tudo o que nós fazemos, tudo o que nós fazemos é resultado da ação de uma dessas duas forças na nossa mente. Tudo que você fez, quando você pegou R$ 197 e depositou na minha conta para fazer o treinamento, isso foi resultado da ação do medo ou da fé. Você já deve saber qual foi, não foi? Quando você decidiu se casar, o seu casamento foi resultado da ação do medo ou da fé. Quando você abriu mão do seu emprego, medo ou fé. O que eu quero dizer é o seguinte: tudo que nós fazemos é resultado da ação de uma dessas forças. É por isso que existe uma guerra espiritual para ocupar a sua mente com fé ou com medo. Por quê? Tudo o que você é, tudo o que você sente ou tudo o que você faz tem influência em uma dessas duas forças. Quanto mais medo tem dentro de você, mais fracassado você é. Quanto mais fé tem dentro de você, mais bem-sucedido você é. Tudo o que vemos, ouvimos ou sentimos afeta diretamente uma dessas mentalidades. A guerra espiritual é a briga dessas duas influências pelo governo da mente humana. Vou parar por aqui hoje.